Do ponto de vista de nutrição das bactérias, gente, bactérias podem ser qualquer coisa. Bactérias, moçada, por exemplo, elas podem ser heterótrofas, aeróbicas ou anaeróbicas. Então, nós temos lá as duas possibilidades. Sendo, pessoas que, como exemplo de bactérias que são heterótrofas, aeróbicas ou anaeróbicas, é o que acontece, por exemplo, com as bactérias parasitas, Bactérias, moçada, que causam doenças. Elas são heterótrofas, elas comem você, Elas comem lá quem elas estão parasitando. É o caso, gente, lá das bactérias decompositoras das aulas de ecologia, Claro que a gente fala sobre ecologia lá na frente com mais calma, mas a gente lembra lá que matéria orgânica de bobeira no meio acaba sendo decomposta, por exemplo, lá por bactérias que são heterótrofas, Só que bactérias também podem ser, moçada, autótrofas fotossintetizantes. Bactérias, moçada, que vão produzir o próprio alimento utilizando energia luminosa. Mais importante grupo de bactérias fotossintetizantes são as cianobactérias. Cianobactérias, moçada, antigamente eram chamadas cianofícias ou ainda de algas azuis. Gente, não é muito legal, moçada, chamar lá de alga, porque elas não são algas, elas são bactérias. Inclusive o nome fícia quer dizer alga, ciano, azul. Esse nome cianofícias caindo muito em desuso. E a gente preferindo o nome cianobactérias, porque apesar de elas serem semelhantes às algas, elas fazem fotossíntese que nem as algas fazem, vivem em lugares úmidos que nem as algas vivem, mas, moçada, na verdade elas são bactérias fotossintetizantes. E bactérias, moçada, podem ser autótrofas quimiosintetizantes. A propósito, Os únicos seres que podem ser autótrofos quimiosintetizantes são exatamente bactérias. Quando a gente falou lá nas aulas de citologia a respeito de quimiossíntese, gente, o único grupo de seres vivos que podem fazer quimiossíntese, algumas bactérias. Claro que não todas, nós temos alguns grupos de bactérias que são quimiosintetizantes, Como é o caso, por exemplo, lá das bactérias termoacidófilas, aquelas que vivem em vulcões submarinos, submetidas lá termo a grande calor, ácido, a ambiente ácido, e elas se viram através de quimiossíntese aqui na parada. Lá vou eu conversar um pouquinho melhor sobre como funciona a nutrição das bactérias, explicando melhor alguns termos desses, Quando eu digo para vocês, moçada, que alguém é heterotrófico, isso aqui, moçada, quer dizer que o amiguinho, ele não produz o próprio alimento, Vou colocar de outro jeito, quer dizer que ele é incapaz de produzir matéria orgânica. Mas, gente, muito cuidado, Todo mundo é capaz de produzir matéria orgânica. Você, por exemplo, produz matéria orgânica. Só que você produz matéria orgânica a partir de matéria orgânica. Tu pega proteína e produz aminoácidos. Tu pega aminoácidos e produz proteína. Então, se você está fabricando aminoácidos, você está fabricando matéria orgânica. Se você está fabricando proteína, você está fabricando matéria orgânica. Mas é a partir de matéria orgânica. Produzir matéria orgânica a partir de matéria orgânica é fácil, O que você não consegue fazer é produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Então, por exemplo, para mim, dizer que alguém é heterótrofo, heterótrofo não produz matéria orgânica. Ao pé da letra, isso está errado. Todo mundo produz matéria orgânica, nem que seja a partir de matéria orgânica. O que o heterótrofo não consegue fazer é produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Nesse caso, o cara que é heterótrofo, ele depende de matéria orgânica previamente formada, previamente presente no meio. Sendo que quem vai produzir essa matéria orgânica que o heterótrofo vai produzir vai ser o autótrofo, De maneira bem simplificada, o autótrofo é o cara que produz o próprio alimento, Entretanto, tome cuidado, produz o próprio alimento a partir de matéria inorgânica. Então, nesse caso, produz o próprio alimento, ele produz matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Sendo pessoas que, bactérias, elas podem ser dos dois jeitos,
Tá? Tem bactéria que é heterótrofa, que depende de matéria orgânica previamente presente no ambiente. Tem bactéria que é autótrofa, que produz a própria matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Entretanto, moçada, às vezes quando a gente vai falar das maneiras de obter nutrientes das bactérias, a gente utiliza alguns nomes bem esquisitões. Alguns nomes, moçada, um pouco mais estranhos, um pouco mais esquisitos, que a gente vai acabar então querendo colocar para vocês, claro, né, probabilidade de cair em prova. Não é qualquer vestibular que vai estar usando esses nomes mais estranhos, mas um outro vestibular mais maluquinho, ele pode querer utilizar essa nomenclatura. Seres vivos, moçada, eles podem ser, por exemplo, colocados como fototróficos ou quimiotróficos. Eles podem, moçada, ser colocados como heterotróficos ou então, moçada, como sendo autotróficos aqui nesse caso. Lembrando que os quimiotróficos, né, o que é que significa isso? Quer dizer que esses caras, eles vão lá obter energia a partir de substâncias químicas. Então, a fonte primária de energia para eles, substâncias químicas, faz sentido, né? Quimiotrófico, obter energia a partir de substâncias químicas. O cara que ele é fototrófico, fotoluz, eles são caras que obtêm energia a partir da luz. Notem bem, pessoas, que quando a gente fala para vocês que alguém é quimiotrófico ou que alguém é fototrófico, a referência quimio e foto diz respeito à fonte de energia. Quimiotrófico, quimio, a fonte de energia é substância química. Fototrófico, foto, a fonte de energia é luz. E quando a gente fala em heterotrófico e autotrófico, diz respeito à fonte de carbono. Organismos, moçada, que são heterotróficos, eles obtêm carbono a partir de compostos orgânicos. Então, eles obtêm carbono a partir de substâncias orgânicas somente, a partir de compostos orgânicos. É outra maneira que a gente tem de descrever quem é heterotrófico. E dizer que você é autotrófico é dizer que você obtém carbono a partir de compostos inorgânicos. Percebam outra besteira. Quando eu falo que alguém é autotrófico ou heterotrófico, diz respeito a como você obtém carbono. Como você obtém carbono. Autotrófico obtém carbono a partir de compostos inorgânicos. Heterotrófico obtém carbono a partir de compostos orgânicos, aqui nesse caso. E, moçada, tem lá fototrófico ou quimiotrófico. Fonte de energia. Foto, energia da luz. Quimio, energia de substâncias químicas. Heterotrófico ou autotrófico, fonte de carbono. Heterotrófico, carbono a partir de compostos orgânicos. Autotrófico, carbono a partir de compostos inorgânicos. E eu posso juntar esses nomes colocando, gente, lá algumas classificações, né? Então, somando esses nomes, no final das contas, quando você vai lá e soma esses nomes feiosos que eu acabei de utilizar, seres vivos, moçada, eles podem ser, por exemplo, quimioheterotróficos. Ô, gente, quando você fala que o carinha ele é quimioheterotrófico, isso quer dizer, então, que a fonte de carbono dele vai ser orgânica e a fonte de energia dele vai ser química. Então, eles vão lá obter carbono e vão obter energia a partir de substâncias químicas de compostos orgânicos. Quer dizer, moçada, que nesses carinhas, heterotrófico, a fonte de carbono é orgânica, químio, a fonte de energia é química. Esses aqui, né, moçada, quimio-heterotróficos, é o que a gente chama simplesmente de heterótrofos, né? Então, quando você fala, fulano é heterótrofo, você vai estar dizendo, moçada, de maneira mais elegante, que ele é quimio-heterotrófico aqui na parada. Entretanto, moçada, existem lá algumas criaturas estranhas que são fotoheterotróficos.
Esses carinhas, moçada, fotoheterotróficos, eles heterotróficos, nesse caso, obtêm carbono a partir de fontes orgânicas, mas a energia deles vem da luz. Então, esses caras obtêm energia a partir da luz e eles, moçada, obtêm carbono em fontes orgânicas, em compostos orgânicos. Gente, essas criaturas, elas são bastante raras, tá? Não temos, moçada, muitos exemplos de criaturas fotoheterotróficas, né? Que eles vão obter energia a partir de luz, mas o carbono deles vai ser orgânico, né? Isso aqui é exclusivo de algumas bactérias. Somente algumas bactérias, elas apresentam esse comportamento, que apesar de utilizarem carbono orgânico, elas, moçada, vão obter energia a partir da luz, aqui nesse caso. Você tem pessoas que algumas criaturas, gente, elas vão ser lá quimioautotróficas. Quando você fala, moçada, que o carinha ele é quimioautotrófico, ele também pode ser chamado de quimiolitoautotrófico. Quimiolitoautotrófico. Nesse caso, né, moçada, eu lembro para vocês que o nome lito quer dizer pedra. Então, o nome lito, nesse caso lá, quer dizer pedra. E os indivíduos que são quimioautotróficos, quimiolitoautotróficos, se eles são, moçada, autotróficos, a fonte de carbono deles é inorgânica. Nesse caso, moçada, químio, a fonte de energia deles é química. Eles, moçada, vão obter energia a partir da oxidação de compostos inorgânicos. Ou seja, é aquele cara que a gente chama de quimiosintetizante. Então ele vai utilizar compostos inorgânicos, oxidar compostos inorgânicos para conseguir energia, e eles, pessoas, vão acabar obtendo carbono a partir, moçada, de compostos inorgânicos. Esses aqui são os caras que a gente chama simplesmente de quimiosintetizantes. Então, quando você fala, alguém é quimiosintetizante, né? Nesse caso, o nome mais elegante para ele, quimioautotrófico, quimiolitoautotrófico, obtém energia a partir da oxidação de compostos inorgânicos, né? Então, nesse caso, moçada, quimio, energia química, e eles são autotróficos, obtêm carbono a partir de compostos inorgânicos. Eu lembro para vocês que seres quimiotróficos, somente, moçada, quimioautotróficos, quimiolitoautotróficos, somente algumas bactérias podem trabalhar desse jeito. E por fim, moçada, existem lá criaturas que elas vão ser fotoautotróficas. Essas criaturas, moçada, fotoautotróficas, aqui na jogada, vamos nós, né? Se eles são foto, a fonte de energia deles é luminosa, auto, a fonte de carbono deles é inorgânica, aqui nesse caso. Então, a gente vai ter, quando você fala lá nos fotoautotróficos, eles obtêm energia a partir da luz. Então, eles obtêm energia luminosa a partir da luz. A gente tem pessoas que eles vão obter carbono a partir de fontes inorgânicas. Então, obtém carbono a partir de compostos inorgânicos aqui na parada. Gente, esses carinhas aqui, que eles vão trabalhar com energia luminosa e vão obter carbono a partir de compostos inorgânicos, é o que a gente chama simplesmente de criaturas fotossintetizantes. Ou seja, esses termos todos que eu estou usando, termos frescos, eles querem colocar coisas bastante simples para a gente. Eu queria repetir aqui uma brincadeira. Falar de alguém ser foto ou químio é a fonte de energia. Falar se alguém é hétero ou autotrófico é a fonte de carbono. Fototrófico, foto, fonte de energia luminosa, químio, fonte de energia química.
Heterotrófico, fonte de carbono orgânica, autotrófico, fonte de carbono inorgânico. E aí as possibilidades, né? Você tem lá quimio-heterotrófico, que é o que a gente chama popularmente de heterotrófico, fotoheterotrófico, super raro, só algumas bactérias são assim. Quimio-autotróficos, lito-autotróficos, lito de rochas, né? Rochas, que eles trabalham com a oxidação de compostos inorgânicos, muitas vezes rochosos. Esses aqui é o que a gente chama de quimiosintetizante, pura e simplesmente, somente bactérias podem ser desse jeito. E tem os caras fotoautotróficos, que é o que a gente chama popularmente de fotossintetizantes. Duas observações importantíssimas. Bactérias são os únicos seres, são as únicas criaturas que podem ter os 4 tipos de métodos de nutrição, que podem apresentar os 4 processos nutritivos. Opa, quer dizer então que o único grupo de seres vivos, que, dependendo da espécie, podem ter os 4 processos nutritivos: quimio-heterotrófico, fotoheterotrófico, quimio-autotrófico ou fotoautotrófico, são as bactérias. A observação número 2 é que a gente tem somente bactérias, apenas bactérias, elas podem ser fotoheterotróficas. Então, fotoheterotróficas, somente bactérias podem trabalhar desse jeito, e somente bactérias podem ser quimio-autotróficas. Então, não apenas bactérias podem ter os 4 processos nutritivos, como eles são os únicos seres vivos que podem ser fotoheterotrófico, só bactéria trabalha desse jeito, quimio-autotrófico, quimiosintetizante, né? Autótrofo, quimiosintetizante, somente moçada bactérias podem ser desse jeito.